Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo aí que quer alcançar a aprovação no concurso público do ano. Concurso do TSE Unificado sai essa semana. Você vai ter pouco tempo até a prova, pouco tempo, viu, gente? A prova vai ser rápida. Eu acredito que em 60, 70 dias deve ser marcada a prova. Então agora você está correndo contra o tempo. E correndo contra o tempo com um material muito bom. Agora, gente, é hora de escolher o material certo para estudar. Estuda um material objetivo que te ajude a responder questão. Agora é hora de responder 100 questões por dia. Agora é a hora de alcançar a aprovação, transformar a sua vida para sempre. Essa é a oportunidade do ano, salário de até R$14 mil. E eu vou falar com vocês aqui sobre tópico a tópico do edital. A gente vai tratar sobre todos os tópicos do edital. Vocês sabem que eu construí um material único, o único material do país, no qual você consegue esgotar toda a matéria em apenas 7 dias. Consegue esgotar toda a matéria e acertar qualquer questão, porque todas as questões de prova dos últimos 11 anos foram encaixadas nesse material. Ou seja, esse material em poucas páginas responde a qualquer questão de prova. Não precisa estudar outros materiais porque não dá tempo mais. Não adianta ler PDF de 2.000 páginas, você não tem tempo mais. Não adianta assistir videoaula que você se perde naquele tanto de videoaula. Não tem tempo mais. E a gente vai aqui esgotar cada tópico do edital, começando do zero. Para quem nunca estudou essa matéria, para quem nunca soube dessa matéria, eu quero agora te explicar. E essa é a oportunidade da sua vida. Você vai ter uma forma de explicação muito mais simples e clara. Eu respondi todas as questões de prova, todas, então eu sei exatamente o que costuma ser cobrado, o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Eu sei as pegadinhas de prova e é o que eu vou te mostrar aqui hoje. Essa live não fica gravada, então presta atenção. Quando você começar a estudar, você vai ver que no seu edital tem sim, agora nós também temos livro de civil, processo penal. Calma que eu já dou essa notícia, calma, isso é novidade. Vamos lá, pessoal. Quando você chegar e ver o seu edital, você vai observar que existem alguns tópicos nesse edital. Quais são as minhas apostas para a prova? Anota, por favor. Uma questão sobre direitos políticos, essa vai ser a questão mais fácil. Uma questão sobre alistamento eleitoral, eu tenho certeza que uma questão vai cair. Fique atento para os prazos, a gente vai falar disso hoje. Uma questão sobre organização da justiça eleitoral, como que ela se organiza, como que a justiça eleitoral se organiza. 2 questões sobre inelegibilidade. Eu acho que são 2 questões sobre inelegibilidade. 2 questões sobre propaganda política. Vai cair propaganda política, fundo partidário. Vai cair sim essas questões, com certeza. E uma questão sobre 2 questões sobre crimes eleitorais, tá bom, gente? É o que eu acho que vai aparecer na sua prova. Anota aí. Todo mundo me cobra isso, por favor. Me cobra, porque eu tenho certeza que é isso que vai aparecer. Eu acertei todas as questões do último concurso da PF, PRF e INSS. Eu acertei de tanta questão que eu faço. De tanta questão que eu respondo, eu acertei as questões. Então, gente, não é nenhum poder paranormal. É simplesmente matemática. E contra a matemática a gente não discute. A gente constrói prédios, a gente muda nossas vidas com a matemática. Quando eu fiz estatísticas dos tópicos mais cobrados, eu sei te falar o que a banca tem mais chance de cobrar. É matemática, não é achismo, é matemática. Beleza. Primeiro tópico do seu edital. Primeiro tópico, provavelmente, prof, já saiu o edital? Ainda não saiu o edital, mas usando os últimos editais, o primeiro tópico é conceito e fontes. Muito fácil, acho mais difícil aparecer, mas vamos esgotar isso rapidinho. Conceito de direito eleitoral. Direito eleitoral é o conjunto de princípios e normas que vai regulamentar o processo eleitoral para garantir legitimidade a esse processo. Como assim? O conjunto de normas que vai esclarecer, estabelecer como que o processo eleitoral vai ser conduzido, como que ele vai ser feito, dando legitimidade para esse processo. O que é legitimidade? A palavra legitimidade vem de lei, que o processo eleitoral foi realizado em conformidade com a lei. Esse é o conceito de direito eleitoral. Direito eleitoral, área do direito que regulamenta o processo eleitoral
processo eleitoral que vai ser desempenhado em conformidade com essas leis que foram estabelecidas. Ok. Como eu estou falando de processo eleitoral, eu estou falando do processo para eleição dos nossos governantes, que vão estar onde? No Estado. Então, como eu estou falando de atuação do Estado, o direito eleitoral é uma área do direito que está inserida dentro do grande ramo direito público. Lembra que o direito se subdivide em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Direito público regula todas as relações travadas pelo ente público. Direito privado regulamenta as relações travadas entre dois particulares. Quando eu falo de direito público, eu falo de Estado. E quando eu falo de Estado, eu tenho que lembrar que o Estado tem mais poderes do que o particular, porque o Estado busca atender a coletividade e o interesse da coletividade prevalece frente ao interesse de um particular isolado. Então, o Estado tem mais poderes do que os particulares. Beleza. Dito isso, prof, quais são as fontes do direito eleitoral? Fontes do direito eleitoral. Existem fontes formais, materiais e informais. Como assim? Fontes formais. A palavra formal, gente, no direito, vem de formalidade da lei. As formalidades da lei que vão regulamentar esse processo eleitoral. As fontes formais podem ser fontes formais diretas e fontes formais indiretas. Como assim? Fontes formais diretas são aquelas leis que foram criadas diretamente para regulamentar o processo eleitoral. Por exemplo, lei das eleições, lei dos partidos políticos, código eleitoral. São leis criadas especificamente para tratar sobre direito eleitoral. Fontes formais indiretas são aquelas leis que não tratam de forma direta sobre matéria eleitoral, mas de forma supletiva, suplementar, tratam sobre matéria eleitoral. Como assim? Eu tenho o Código Penal, que é o instrumento que vai combinar o quê? Estabelecer quais são as condutas tipificadas como crime e combinar quais são as penas que vão ser aplicadas aos agentes criminosos. Essa é a função do Código Penal. Só que no Código Penal existem previsões de crimes eleitorais? Sim. O assunto crime eleitoral é o tema central do Código Penal? Não é o tema central do Código Penal. Entretanto, contudo, o Código Penal, de forma supletiva, suplementar, ele trata sobre matéria eleitoral. Então, eu estou diante de uma fonte formal indireta. O Código Penal é uma fonte formal indireta. Indiretamente, trata sobre matéria eleitoral. Beleza. Além disso, também tem fontes materiais. Quando você escutar essa palavra no direito, material, vem de matéria. Coisas que acontecem na prática, situações que desencadeiam a produção das leis. Então, como que nossa sociedade costuma se organizar. Manifestações, por exemplo, políticas podem mudar as regras do processo eleitoral? Sim, porque manifestações políticas, manifestações sociais são fatos materiais, são situações que estão acontecendo e que podem mudar a nossa organização enquanto sociedade, pode mudar o nosso processo eleitoral. Então, fonte material são as situações que acontecem na prática e que podem mudar o processo eleitoral. Fatos sociais são as situações que acontecem, tá bom? E fontes formais, informais são doutrina, costumes. Doutrina é o conjunto dos estudos, dos estudiosos sobre a matéria de direito eleitoral. E jurisprudência é o conjunto de julgados, produzidos pelo Poder Judiciário acerca dessa matéria. Primeiro tópico, então, nós esgotamos. A gente falou de conceito de direito eleitoral. Lembra que o conceito é o conjunto de normas, princípios e regras que regulamentam o processo eleitoral com o objetivo de garantir a esse processo legitimidade. Nós falamos também sobre as fontes do direito eleitoral. Existem 3 fontes: fontes formais, materiais e informais. Formais, a palavra formal vem de formalidade da lei. Existem fontes formais direta, por exemplo, leis que foram criadas diretamente para tratar sobre matéria eleitoral. O Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos são fontes formais diretas. Fontes formais indiretas, a gente lembra do Código Penal. Leis que não foram criadas especificamente para tratar sobre matéria eleitoral, mas que tratam de forma suplementar sobre esse tema. No Código Penal, nós temos algumas previsões de crimes eleitorais.
Crime eleitoral é matéria de direito eleitoral, beleza? Ok. E fontes materiais? Materiais está falando da matéria, do que acontece na prática. Fatos sociais que vão desencadear a produção de regras do direito eleitoral. Fontes informais, doutrina e costumes. Segundo tópico do edital, galera, eu quero falar sobre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. O que você tem que entender? Todo o poder do Estado no Brasil, todo o poder do Estado vem do povo. Todo o poder emana do povo. O povo vai exercer esse poder de forma direta e de forma indireta. Por quê? Nós no Brasil adotamos uma democracia semidireta. Existem instrumentos nos quais o povo decide diretamente e um grande instrumento onde a gente elege os nossos representantes e os representantes decidem. Como assim? Estamos em uma democracia semidireta. Existem situações que nós, o povo, nós decidimos diretamente. Quais são essas situações? Quando estamos diante de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular de lei. Decidimos diretamente, nós, o povo. E existe um grande instrumento de democracia indireta. Como assim? Quando a gente vota, a gente está escolhendo uma pessoa para nos representar. Então, nós, o povo, estamos exercendo o poder do Estado a todo momento, claro, mas de forma indireta, porque nós o quê? Elegemos, escolhemos uma pessoa para nos representar. Indiretamente, eu tô lá, porque eu participei da eleição, então eu participei do processo de escolha daquele governante. Democracia no Brasil semidireta ou mista. Existem instrumentos de democracia direta, aí você lembra do plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, e existem instrumentos de democracia indireta, que é o voto, né, gente? Que são as eleições. No Brasil, o voto é direto, secreto, igual, obrigatório e periódico. Direto, você vai lá e vota. Prof, eu posso fazer uma procuração para alguém votar em meu nome? Não pode fazer procuração para ninguém votar em seu nome. Secreto, você pode manter o seu voto em sigilo. Professora, mas está cheio de blogueiro no Instagram falando em quem que eles vão votar? Eles estão recebendo, né, gente? Eles estão recebendo. Além disso, o voto tem valor igual. O voto de quem é muito rico e de quem é pobre tem o valor igual. O voto é igual para todo mundo. O voto também é obrigatório. Se você não votar e não justificar, você vai ser o quê? Obrigado a pagar uma multa. Para ver, tem que estar kit com as minhas obrigações eleitorais, inclusive para eu tirar passaporte. Existem várias restrições que a gente vai falar com vocês. Tem que votar. Professor, isso pode mudar no Brasil? A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Como assim? Pode ser modificado por um processo mais simples, menos, né? Que não seja tão dificultoso essa obrigatoriedade. Quer dizer que o voto no Brasil poderia se tornar facultativo? Poderia se tornar, sim, facultativo, mas hoje ele é obrigatório, tá bom? Além disso, o voto é periódico, porque de 4 em 4 anos nós temos eleições justamente para garantir uma alternância de poder. Para a gente não ter aquela mesma família, aquele mesmo grupo político no poder de forma indefinida. Esse é o grande instrumento de democracia indireta, o voto. A gente está hoje num país que adota o sufrágio universal. O que é o sufrágio, prof? Sufrágio está falando da capacidade de votar e ser votado. No passado, gente, só podia votar quem tinha dinheiro. Sufrágio censitário. Depois nós chegamos no momento que houve o sufrágio capacitário. Só quem tinha um certo nível educacional podia votar. Depois o sufrágio de gênero. A mulher só conquistou o direito de voto em 1932, não passou nem 100 anos. Nem 100 anos que a mulher tem esse poder. Mas hoje, atualmente, nós adotamos o sufrágio universal. Ou seja, para votar, você não tem que atender nenhum tipo de condição específica. Não tem que ter um patrimônio específico, um nível educacional específico. O sufrágio é universal. Todo cidadão vai votar. Prof, mas todo cidadão, me explica isso, essa condição de cidadão. Quem é cidadão? Quem está alistado perante a Justiça Eleitoral. Quando você se alista perante a Justiça Eleitoral, você ganha um título de eleitor. Naquele momento, você passa a ser cidadão. Quando você é cidadão, o que você tem direito? De participar dos plebiscitos, referendos, de produzir uma lei, de elaborar um projeto de lei, né? E conquistar aí várias assinaturas para então encaminhar esse projeto para o Congresso Nacional. Isso são prerrogativas do cidadão. Agora, quando você se torna cidadão, você vai o quê? Você vai votar. Vai participar ativamente do processo eleitoral. Prof, com o título de eleitor, eu já posso ser votado? Eu posso me candidatar?
existem alguns requisitos para você se candidatar. Com o título de eleitora, você tem a capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar. Agora, a capacidade de ser votado, existem alguns outros requisitos que você tem que atender. Gente, para passar essa parte inicial da matéria, eu quero só lembrar para vocês, difícil de aparecer na sua prova, mas não custa falar. Um pouquinho sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Plebiscito, o plebiscito é um plebiscito, olha o macete aqui. Plebiscito é plebiscito, é uma consulta popular realizada antes de um ato legislativo, ato administrativo. Lembre-se agora que eu estou falando tanto de ato legislativo quanto de ato administrativo. Exemplo de plebiscito aconteceu no Pará, em 2011, né, quando foi feita uma consulta popular sobre a possibilidade de divisão do estado em outros 3 estados, Pará, Carajás e Tapajós. Queriam dividir o estado em 3. Né? A maioria da população votou pelo não. O plebiscito é uma consulta prévia. Plebiscito, pré-biscito. Plebiscito, pré-biscito. E o referendo é uma consulta realizada após. Após a efetivação de um ato legislativo ou administrativo, é feita uma consulta popular, que aí a gente chama de referendo. Consulta após, viu? Aí é diferente. Olha as setinhas. Olha a setinha. O plebiscito é antes, o referendo é após. Próximo, me dá um exemplo de referendo. O Estatuto do Desarmamento. É um exemplo para você lembrar aí. Além disso, pegadinha de prova. Um outro instrumento de democracia direta é a possibilidade que eu e você temos de elaborar um projeto de lei. Prof, eu posso elaborar uma emenda constitucional? Eu posso elaborar um projeto de emenda constitucional? Não pode. O cidadão pode elaborar um projeto de lei. Ah, prof, mas esse projeto, ele vai ser analisado pelo Congresso? Como é que funciona? Esse projeto tem que estar o quê? Assinado por 1% do eleitorado nacional. Não é 1% da população. Cuidado. 1% do eleitorado, ou seja, 1% dos cidadãos. 1% dos eleitores tem que assinar o seu projeto. E esse 1% tem que estar distribuído em 5 estados, com não 0,3% do eleitorado em cada estado. Como assim? Você elaborou um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser o quê? Assinado por 1% dos cidadãos brasileiros. Esse 1%, essas pessoas que estão assinando, tem que estar distribuídas em 5 estados da federação. E em cada estado, esse número de pessoas que assinou tem que representar não menos do que 0,3% dos eleitores de cada estado. Dá uma olhadinha, gente. Lembrando que, quando eu falo de plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, a iniciativa popular de lei cai mais. Olha só, gente, o plebiscito está em verdinho, tudo que está em verde no manual responde a 100 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões, ou seja, iniciativa popular de lei responde a mais questões. Como é que eu vou estudar, prof? O livro é fininho, você vai esgotar a matéria em 7 dias, 7 dias para esgotar a matéria, e você vai responder pelo menos 2 a 3 questões por página. É assim, quando eu te dou questão para você responder página a página, é assim que você vai memorizar. Não tem jeito, o que vai fazer você memorizar são as questões. E não adianta, prof, eu fico tanto tempo lendo, não sobra tempo para fazer questão. Já perdeu a vaga. Eu fico tanto tempo assistindo videoaula, não tem tempo de fazer questão. Já perdeu a vaga. Mais tempo fazendo questão. É mais tempo fazendo questão. É mais tempo fazendo questão. Vocês conseguem entender isso? Como é que eu vou fazer isso, prof? Leu essa página aqui? Antes de virar para a próxima página, aproxima o celular do QR Code de questões e as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você responder na hora. Lembre-se que o que está em verde responde a 100 questões de prova. Eu já te mostro o que tem mais chance de aparecer na sua prova. O que está em azul são os exemplificando. Agora a gente tem a 4ª cor. O que está em amarelo, 100 questões de prova. As questões estão disponíveis página a página. Então, como é que você vai estudar? Não perde tempo com o material enorme. Não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Você precisa ficar mais tempo resolvendo questão de prova. Terminei de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora. Você entende como que a banca cobra. Você memoriza muito mais. Você precisa memorizar. As questões, elas começam a se repetir e despenca lei seca. Para acertar a questão de lei seca é muita questão. É muita questão para você memorizar. É muita questão. Aí, sobre a lei seca,
Todos os incisos agora são explicados com exemplo. Olha, o exemplificando em azul. Tudo tem exemplo. Tudo tem exemplo. Por quê? Como que você vai memorizar a lei seca? Entendendo como que ela se aplica na prática. Nossa, gente, a prof tá suando, aqui tá quente. Como que você vai memorizar a lei seca? Vendo como que ela se aplica numa situação prática. Você entendeu? E agora, fazendo questão. Terminou de ler essa página? Aproxime o seu lado QR Code de questões, responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Terminou de ler essa página? Aproxime o seu lado QR Code de questões, responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Terminou de ler essa página? Aproxime o seu lado. E assim, gente, é assim que você vai estudar em 7 dias. Você vai aprender o conteúdo fazendo mais questão. É o único material que te permite ficar mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é a questão de prova. Se você não fizer questão, não adianta, tá perdendo tempo. Não adianta, tá perdendo tempo. Não adianta, tá perdendo tempo. Eu não tô falando, não sou eu. Todos os professores do país falam isso. Não adianta. Agora, eu sei também que para ler 2.000 páginas e depois fazer questão, não sobra tempo. Você tem um conflito aí. Prof, eu tenho 2, 4, 6 horas por dia para estudar, mas só de videoaula é 400 horas aula. Só de PDF é 2.000 páginas. Eu sei, difícil. Por isso que eu fiz esse material. Eu encaixei todas as questões de prova nesse livro, todas. E assim eu mostro para vocês o que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Tem muita gente me pedindo esse material, a gente vai liberar para vocês um novo material completíssimo, todos os tópicos do edital, na quinta-feira, exclusivamente para quem está nos grupos de estudo. Por quê? Esse é o material colorido. Ele chega em meio físico na sua casa. Então, como é que você estuda? Comecei a estudar, dá uma olhada no que é mais cobrado, assiste a uma videoaula com a explicação de cada capítulo. Não são centenas, milhares de videoaulas. É uma videoaula só com a lógica daquele capítulo, para você entender a lógica do capítulo. O professor facilita. Mas o detalhe está no texto, para que você passe mais tempo resolvendo questão de prova. Todas as milhares de questões são comentadas. Não existe questão sem comentário. Para que você responda a questão página a página. Tô com dúvida em alguma página. Escuta a explicação em áudio de cada página do material, se você tiver dúvida, porque você agora está correndo contra o tempo, você tem pouco tempo para se preparar. Vai sair essa semana, eu acredito que vai sair na quinta-feira esse concurso. Eu quero muito esse material, manda um direct pra gente. A gente não vai liberar no Instagram, porque da última vez que a gente fez essa turma, foram muitas pessoas. A gente teve que providenciar uma nova impressão. São milhares de pedidos. Hoje a gente tem mais de 50 grupos no WhatsApp. Nós vamos liberar uma nova turma para quem tá no grupo de dicas gratuitas. Prof, eu quero participar do grupo. É só mandar um direct agora, a gente coloca para vocês o link para você receber as dicas gratuitas, porque tem muito conteúdo gratuito foda que a gente tá mandando para vocês. Tá bom, prof. Dito isso, você falou sobre capacidade de eleitor, você falou sobre lei, ai meu Deus, você falou sobre agora iniciativa popular de lei. Gente, eu quero falar agora sobre capacidade eleitoral ativa. Tem certeza? É porque a gente lançou agora, querida. Não tinha antes civil, processo penal. Nós vamos lançar civil, processo penal na quinta-feira agora, tá bom? Então espera. Pessoal, vou falar sobre capacidade eleitoral ativa. O que é capacidade eleitoral ativa? Aborda todas as matérias do edital, tudo. E se o edital sair com alguma mudança, a gente acrescenta. Tudo. Aí, todo mundo que quer, pessoal, aí, manda no direct pra gente mandar pra vocês o link. A gente não vai liberar aqui no Instagram, porque são milhares de pessoas e esse é um trabalho. O que acontece? A gente faz impressão colorida pra chegar na sua casa, sabe? Então, é um trabalho que a gente limita o número de vagas. E, além disso, o aluno recebe pelo WhatsApp um acompanhamento comigo. Então, você recebe esse material em casa, junto com videoaulas. Você recebe também os artigos da legislação comentados, cada artigo com exemplos. Então, você recebe o livro, videoaula, todas as questões comentadas, legislação explicada e recebe um acompanhamento pelo WhatsApp. E aí, então, como é que eu posso acompanhar 10.000 pessoas? A gente limita o número de vagas, porque eu acompanho vocês. Porque eu quero que realmente vocês alcancem a aprovação. Eu sei que esse é o melhor material do país.
Quem não conseguir comprar, entra nos grupos de dicas, porque mesmo assim eu libero muita coisa gratuita. Vocês vão ver que ele é melhor do que tudo que vocês já viram. E aí vai ajudar vocês a alcançar o seu objetivo. Então, só mandar um direct, prof, eu quero o link do grupo, tá bom? Beleza. Capacidade eleitoral ativa, gente. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Questãozinha manjada, mas pode até ser que apareça, porque uma questão vai ser entregue. Uma questão sempre é fácil. E essa questão você tem que saber. O que acontece? No Brasil são inalistáveis. Inalistáveis. Não podem se alistar perante a Justiça Eleitoral. Quem que não pode se alistar, prof? Os conscritos, aqueles que estão cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Além disso, também é inalistável os estrangeiros. Estrangeiro que mora no Brasil não pode se alistar perante a Justiça Eleitoral. Isso em regra. Salvo quando a gente está falando especificamente sobre o estrangeiro português de Portugal. Quem que é o português de Portugal? Pessoal, qualquer pessoa que tiver com qualquer problema, dificuldade de acessar a senha, manda um direct aqui que a gente explica para vocês, porque cada material tem senha. Pessoal, o que acontece? O estrangeiro, ele precisa... O estrangeiro, se ele se naturalizar brasileiro, aí sim ele pode se alistar perante a Justiça Eleitoral. Agora, o estrangeiro que mantém sua condição de estrangeiro e mora no Brasil, ele não vai votar, exceto o português de Portugal. O português de Portugal, como a gente tem um acordo com Portugal, né? O Brasil tem acordo com Portugal. O português de Portugal, ele pode ficar no Brasil na condição de estrangeiro, como o português de Portugal, e ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Como assim? Quer dizer que um português de Portugal, ele pode, aqui no Brasil, se candidatar ao cargo de deputado estadual? Pode. E ele pode ser eleito, prof? Sim. A gente vai ter um português de Portugal no Congresso. Isso é possível? Sim, isso é possível. O português de Portugal, que mora no Brasil, pode manter a sua condição de estrangeiro e pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. O português de Portugal, ele pode se candidatar ao cargo de presidente da República? Não. Porque o cargo de presidente e vice-presidente são restritos aos brasileiros natos. Agora, cargo que pode ser disputado por brasileiro naturalizado, até mesmo português de Portugal pode disputar nessas eleições. Então, lembra disso. Primeiro ponto, então, são inalistáveis. Estrangeiros, em regra, exceto o português de Portugal e o conscrito, aquele que está cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Sobre o estrangeiro, gente, lembra dessa questão do português de Portugal. Não são todos os estrangeiros que falam português que terão essa condição. Somente o português de Portugal. Se eu tenho um angolano, uma pessoa de Angola que mora no Brasil, fala português, ela pode votar e ser votada nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado? Não pode. Essa condição de votar e ser votada do português de Portugal é só para o português de Portugal. Não é para todo mundo que fala português, não, tá bom? Além disso, o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos. Prof, eu tenho 15 anos, mas eu vou completar 16 até as eleições. Eu já posso me alistar perante a Justiça Eleitoral? Pode. Pode. Prof, eu tenho 16 anos, eu já me alistei, mas eu não quero votar. Pensei que queria, mas eu não quero mais. Eu tenho a obrigação de votar só porque eu tenho título? Não tem. O voto para quem tem entre 16 até 18 anos é facultativo. Agora o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, obrigatório. Para quem tem mais de 70 anos, o voto também é facultativo. Prof, eu estava com 69, completei agora 70 anos, em março de 2024. O voto agora para mim é facultativo? Eu tenho obrigatoriedade de votar? Não tem obrigatoriedade de votar. A partir do momento que você completou 70 anos, o voto se torna para você facultativo. Além disso, o voto também é o quê? Facultativo para o analfabeto. O analfabeto, ele pode ou não votar, ele tem essa faculdade de votar ou não. E o voto vai ser obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Quem tem 18 e 70 anos e não votar, vai estar o quê? Vai ter que justificar ou pagar multa. Dá uma olhadinha nesse esquema, solta o print. Questãozinha muito fácil se cair, viu, gente? Mas às vezes cai, então solta o print, tem que lembrar disso, tem que decorar.
Não vá para a prova sem saber isso. Se você foi para a prova sem saber isso, é porque você nem começou a estudar. Agora eu quero falar com você sobre o terceiro tópico. Eu já falei sobre capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Lembre-se disso. Quando você se alista perante a justiça eleitoral, você ganha a qualidade de cidadão. Prof, quem é inalistável mesmo, que não vai nem se alistar perante a justiça eleitoral? O estrangeiro e o conscrito, salvo o português de Portugal, que pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Prof, o voto é facultativo para quem no Brasil? Para quem tem entre 16 e 18 anos, para quem tem mais de 70 anos e para quem é analfabeto, tem a faculdade de votar ou não. E o voto vai ser obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Capacidade eleitoral ativa, se aparecer na sua prova, é sobre isso. Capacidade eleitoral passiva, agora tem mais chance. Olha só, tá em vermelhinho, porque responde a mais de 300 questões de prova. Vamos entender. Capacidade eleitoral passiva. A capacidade de se eleger, de se candidatar. Quais são os requisitos, pessoal? Nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Para o cargo de presidente e vice-presidente da República, tem que ser brasileiro nato, tá bom? Domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral, o conceito de domicílio eleitoral não é o mesmo conceito de domicílio civil, que está lá no Código Civil. Domicílio eleitoral pode ser sua moradia, pode ser o local que você trabalha, pode ser o local que você tem algum vínculo. Ah, eu moro aqui em Belo Horizonte, mas eu sempre trabalho no município de Contagem, tem um escritório lá. Posso me candidatar como prefeito de Contagem? Pode. Lembrando, gente, que quando eu falo de domicílio na circunscrição, a circunscrição municipal, né, gente, é o município, a circunscrição regional é o estado, a circunscrição nacional é a República Federativa do Brasil. Beleza, além disso, para você se candidatar, você tem que se alistar perante a Justiça Eleitoral, tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Os direitos políticos não podem estar suspensos, nem podem ter sido cassados. E tem que estar filiado a um partido. Não existe candidatura avulsa. Você não pode se candidatar a um cargo eletivo sem o que se filiar a um partido político. Não existe candidatura avulsa no Brasil. Agora, além desses requisitos, existe o requisito da idade mínima. Esse requisito eu acredito que pode aparecer na sua prova. Qual que é essa idade mínima, prof? Para você se candidatar ao cargo de vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos. Deputado estadual, deputado federal, no mínimo 21 anos. Governador, 30 anos. Presidente da República, 35 anos. Prof, quando é que essas pessoas vão comprovar essa idade mínima? Como é que vai funcionar isso? A comprovação, gente, da idade mínima acontece em regra na data da posse, exceto para o vereador. Para o vereador, a comprovação da idade mínima acontece até o dia 15 de agosto. Até a data final para apresentar, né, as candidaturas, 15 de agosto. Por quê? A partir do dia 15 de agosto, um candidato já vai poder usar o recurso do fundo partidário. Se eu tenho um menino de 17 anos já utilizando o recurso partidário, como é que eu vou fazer para responsabilizar esse garoto? Se porventura ele desviar esse recurso. Você consegue entender? Então, como a gente está falando do cargo de vereador, a comprovação da idade mínima acontece até o dia 15 de agosto. Para os outros cargos, a comprovação da idade mínima acontece na data da posse. Todo mundo entendeu isso? Me fala aí, entendi, eu quero um feedback agora, que isso é importante. Entendi, não entendi? Entendi, quero a resposta. Cadê? Entendeu, não entendeu? Idade mínima, entendeu, não entendeu? Cadê? Quero a resposta, galera. Entendi. Então tá. Só uma pessoa entendeu? Ah, então tá. Gente, falar um pouquinho agora com vocês sobre princípios. Ah, então tá bom, fechou. Princípios do direito eleitoral. Princípios são as orientações, né? Orientações da matéria. Não vou falar sobre todos, porque a nossa live já está esgotando, mas eu quero falar com vocês sobre o princípio que eu tenho certeza que pode aparecer na sua prova, é o princípio da anterioridade. O que é esse princípio? O que acontece? Uma lei nova que vai regulamentar o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente. O que é vigor? A V de vigor é V de validade. Quer dizer que uma lei que foi publicada hoje, ela entra em vigor hoje. Ela tem validade hoje. Só que ela só pode produzir efeitos 1 ano após a sua edição. Como assim? Ela só vai produzir efeitos em relação a uma eleição que aconteceu 1 ano após a sua publicação. Isso para não pegar ninguém de surpresa. Esse é um ano eleitoral, certo? Digamos que agora, né, é editada uma nova lei, mudando as regras do jogo.
mudando as regras do jogo. E aí essa nova regra, né, ela beneficia alguns partidos. É bom para um grupo político, é bom. Para o outro grupo político é péssimo. Pegou todo mundo de surpresa. Mudou as regras do jogo assim. No meio do jogo rolando, mudou as regras do jogo. Isso pode acontecer? Não pode. Então, o princípio da anterioridade, ele fala o seguinte. Uma lei nova que vai regulamentar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua edição. Na data que ela foi publicada, ela entra em vigor. Só que ela só vai produzir efeitos frente às eleições que acontecerem 1 ano após a sua publicação. Vamos dar exemplo em número? Olha só, tudo agora tem exemplo, tá? Tudo tem exemplo. Digamos que uma lei foi publicada no dia 10/10/2017. Ela vai entrar em vigor no dia 10/10/2017. Mas só pode regular as eleições que acontecerem após o dia 10/10/2018. Tem 1 ano aí, 1 ano e 1 dia, exatamente. É 1 ano e 1 dia, por quê? Passou 1 ano, 10/10/2018, ou seja, só vai regulamentar as eleições a partir do dia 11/10/2018, certo? 1 dia após esse prazo de 1 ano, justamente para garantir que todos os partidos políticos que estão participando daquele processo eleitoral não sejam pegos de surpresa, para que todos os candidatos saibam a regra do jogo, mais ou menos isso. Galera, sobre princípios, o que pode aparecer na sua prova é esse princípio, porque o princípio da moralidade, a gente vai falar muito sobre improbidade administrativa. Princípio da liberdade do voto, cada cidadão é livre para fazer escolha de quem que ele vai votar, correto? Ah, prof, meu chefe me ameaçou de demissão porque eu não votei no candidato dele. Isso aí é ilegal, denuncie o seu chefe. Além disso, gente, princípio da responsabilidade solidária. Na grande maioria das situações, isso é importante. Na grande maioria das situações, o partido ele responde solidariamente com o candidato por algum tipo de excesso. O candidato descumpriu uma regra sobre propaganda eleitoral. Na grande maioria das situações, o candidato responde solidariamente junto com o partido. Na grande maioria das situações. Existem algumas situações excepcionais onde a gente vai responsabilizar só o candidato ou só o partido, mas eu vou falar isso com vocês ao longo dessa revisão. Além disso, gente, princípio da democracia partidária. No Brasil, a gente só se candidata se tiver filiação a um partido político. Além disso, princípio indúbio pro sufrágio. O que acontece? Eu sempre vou privilegiar a vontade da maioria. Eu sempre vou fazer valer a vontade da maioria. Se uma pessoa, só uma pessoa, fez uma denúncia contra aquele candidato ali, aquele prefeito, aquela pessoa que foi eleita, uma pessoa só, tem só uma testemunha, eu vou caçar o mandato daquele prefeito? Não vou caçar. Ou seja, eu sempre vou privilegiar a vontade da maioria. Eu sempre vou proporcionar situações em que eu esteja protegendo a vontade da maioria. Vou ler para vocês um artigo da lei que eu acho que talvez possa aparecer na sua prova. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz vai atender sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo, ou seja, para declarar a nulidade de um pleito, a nulidade daqueles votos, tem que haver a demonstração de um prejuízo. Somente com a demonstração de um prejuízo é que o juiz vai o quê? Declarar nulo aquele processo eleitoral. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Uma pessoa deu causa àquela nulidade e está requerendo a anulação do pleito todo. Não é assim que funciona, não. Justamente pelas disputas políticas, né? E um outro ponto que eu quero falar com vocês é porque a gente tá... Falta um minutinho pra gente encerrar essa live. Eu queria falar um recado com vocês, mas eu não vou deixar de falar isso. Princípio da razoável duração do processo e perda do mandato eletivo. Olha só como é que tá na lei. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda do mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Como assim? Eu tenho um processo que pode desencadear a perda do mandato eletivo. Esse processo vai durar quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Não, gente. Eu estou falando de uma questão urgente. Eu estou falando da perda de um mandato eletivo. Isso causa uma instabilidade social, né? Então, esse processo tem que ser decidido rápido. No máximo 1 ano para decidir processos que podem desencadear
perda de mandato eletivo. Essa é a duração razoável do processo no que se refere à matéria eleitoral ligada à possibilidade de perda do mandato eletivo, duração máxima de 1 ano. Galera, eu falei muita coisa com vocês e amanhã a gente vai falar tudo sobre Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e inelegibilidade. Nossa, amanhã, a live de amanhã ela é 3 questões da prova, tá bom? Combinado? Um beijo grande pra vocês. Quem ainda não tá, prof, eu ainda não tô no grupo de dicas do WhatsApp, prof. Como é que eu faço para receber essas dicas que você tá proporcionando pra gente? Revisão completa, questões comentadas todos os dias, galera. É só você entrar agora, mandar agora um link, uma mensagem no direct falando, prof, eu quero muito link, eu quero só responder uma perguntinha aqui pra vocês. Eu quero muito link do grupo, tá bom? E a gente manda pra vocês. Vocês têm alguma dúvida, galera? Dúvida? Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Eu acredito que esse edital deve sair agora na quinta-feira. Tem informações quentes e vocês vão ter muito pouco tempo até a prova, sabe? Então é hora de estudar com muito afinco. Dúvida, galera? Sem dúvidas, um beijo grande. O material vai ter atualização pós-edital. Fica tranquilo, tá bom? Foi maravilhoso. O que eu vou fazer? Vou deixar essa live até meio-dia pra vocês, tá bom? Corre e assiste, desde o início. Tá bom? Assiste do carro, assiste em qualquer lugar, assiste. E depois a gente vai tirar esse conteúdo, combinado? Beijo pra vocês, tchau, tchau.